Nessa videoaula faremos a correção da nossa atividade, que abordava a análise e interpretação de gráficos estatísticos. A primeira questão. Uma das questões que mais preocupa os brasileiros é a saúde. Por causa de fatores como estabilidade econômica e aumento da renda, os brasileiros têm buscado cada vez mais planos de saúde particulares. Aí nós temos aí um pictograma que mostra a evolução na quantidade de brasileiros com plano de saúde particular, tomando aí do ano 2000 até o ano 2012, sendo que o ano 2012 está até o mês de março. Como a gente pode observar nesse gráfico, nós tivemos aí um grande aumento na quantidade de brasileiros que contrataram um plano de saúde particular. Isso ao longo do ano 2000 até 2012, como eu já falei. Bem, a letra A pergunta: entre quais anos houve o maior aumento na quantidade de pessoas com plano de saúde particular? E de quantos por cento foi esse aumento? Bem, o que a gente pode perceber? O maior aumento ele ocorreu onde o gráfico está mais na vertical, onde há uma inclinação maior. E o gráfico está mais na vertical entre os anos de 2009 e 2010. Se a gente avaliar cuidadosamente o gráfico, a gente vai perceber que ele está mais na vertical entre os anos de 2009 e 2010. Continuando, então, a gente pode calcular o aumento, o aumento aí dos planos entre esses dois anos, 2009 e 2010. Esse aumento ele pode ser calculado dividindo a quantidade em 2010 pela quantidade em 2009, para a gente saber, então, de quantos por cento foi esse aumento. Observando o gráfico, a gente percebe que a quantidade em 2010 foi 45,8, e aí vamos lembrar que essa quantidade está em milhões de brasileiros, então nós tínhamos em 2010 45,8 milhões de brasileiros com plano de saúde particular. Eu pego esse valor, divido pela quantidade em 2009, que era 42,3 milhões. Ao fazer a divisão, nós temos aí 1,0827. 1,0827, isso dá aproximadamente igual a 108,27%. Bem, o que nós temos então? Nós temos que a quantidade em 2010 é 108,27% em relação à quantidade que era em 2009. Desse modo, a gente percebe que o aumento é aquele valor que passa de 100%. É aquele percentual que passa de 100%. E o percentual que passou de 100% é 8,27%. Então, nós tivemos um aumento de 8,27% na quantidade de pessoas que contratou plano de saúde particular entre os anos de 2009 e 2010. O item B, ele pergunta qual foi a taxa de aumento da população com plano de saúde particular em março de 2012, que é o último valor aí do nosso gráfico, em relação a 2000. Vamos lá então, eu posso fazer o item B de maneira parecida com o que eu fiz o item A. Basta que a gente divida a quantidade de pessoas em milhões, com plano de saúde particular em março de 2012, que aí você olha pelo gráfico e percebe que eram 48 milhões, você pega esse valor e divide pela quantidade equivalente no ano 2000, que pelo gráfico era 30,7 milhões. Então a gente pega 48 milhões dividido para 30,7 milhões, isso vai dar aproximadamente 1,5635, ou seja, dá aproximadamente 156,35%. O que quer dizer que a quantidade de pessoas no ano 2012, em março precisamente, que tinham um plano de saúde particular, era cerca de 156,35% da quantidade do ano 2000. Isso, claro, representa um aumento de 56,35% em relação ao valor inicial, que é o ano 2000. Bem, o item C. Sabendo que a população brasileira em 2010 era de aproximadamente 190,76 milhões de pessoas. Calcule quantos por cento da população tinha plano de saúde particular nesse ano, no caso o ano de 2010, como a questão se refere. Bem, pelo gráfico nós sabemos que 45,8 milhões de brasileiros possuíam um plano de saúde no ano de 2010. Isso 45,8 milhões do total de brasileiros, que era 190,76 milhões.
Desse modo, então, para a gente saber o percentual, eu posso fazer diversos cálculos aí. Eu posso montar a regra de 3, por exemplo. Existem outras maneiras de fazer. Uma maneira mais simples é só a gente pegar essa parte dividido pelo todo. Ou seja, é só pegar 45,8 milhões dividido pelos 190,76 milhões. Isso vai dar aproximadamente 0,2400, que é, claro, aproximadamente 24%. Desse modo, a gente conclui que no ano de 2010, cerca de 24% dos brasileiros tinham um plano de saúde particular. A segunda questão. Os diagramas de dispersão são gráficos que permitem relacionar duas variáveis. Nele, representam-se os planos x e y, onde no eixo horizontal marcam-se os valores de x e no eixo vertical os valores de y. Aí nós temos um gráfico de dispersão que mostra a idade de 20 casais escolhidos aleatoriamente no ano de 2015, onde nós temos no eixo X a idade da mulher variando aí de 17 a 35 anos, e temos no eixo Y a idade do homem variando de 19 a 39 anos. Bem, a partir desse diagrama de dispersão, observe no diagrama de dispersão ao lado os dados coletados em 2015 pelos alunos do primeiro ano acerca da idade de 20 casais escolhidos aleatoriamente. Note que, de modo geral, à medida que a idade das mulheres aumenta, a dos homens também aumenta, ou seja, mulheres mais velhas tendem a casar com homens também mais velhos. Porém, nem sempre isso acontece, mas existe a tendência de que mulheres mais velhas estejam casadas com homens mais velhos. Bem, o item A. Em quantos dos casais analisados a idade da mulher é maior que a do homem e em quantos a idade da mulher é menor do que a do homem? Nós vamos ter que avaliar cada casal, representado aí por cada ponto nesse diagrama de dispersão, para responder então o que pede esse item. Vamos pensar o seguinte: eu vou traçar uma reta auxiliar no gráfico ao lado. Nessa reta auxiliar, nós temos que qualquer ponto sobre essa reta, você pode comparar, qualquer ponto sobre essa reta, a idade do homem é igual à idade da mulher. Então, qualquer ponto que eu tome sobre essa reta auxiliar que eu tracei, homem e mulher têm a mesma idade. O que a gente percebe? Observando essa tabela, a gente percebe que os pontos acima da reta, a idade do homem é maior que a idade da mulher, e os pontos que estão abaixo dessa reta, a idade da mulher é maior do que a do homem. É o que dá para a gente observar a partir da reta traçada. Bem, então agora é só comparar, né? Observando então, a gente percebe que dentre os casais analisados, foram analisados aí 20 casais, em 3 deles a idade da mulher era maior do que a do homem. Porque vocês podem observar que nós temos apenas 3 pontos aí abaixo da reta auxiliar que eu tracei. Por outro lado, se a gente contar a quantidade de pontos acima da reta auxiliar, você vai perceber que são 15 pontos acima. O que quer dizer que nós temos 15 casais onde a idade da mulher era menor do que a idade do homem. O item B. Qual a maior diferença de idade entre homem e mulher nos casais analisados? O que a gente pode observar? Quanto mais distante o ponto que representa aquele casal estiver da reta auxiliar, essa reta auxiliar que nós traçamos, maior será a diferença de idade entre o casal. Bem, então nós vamos procurar qual é o ponto que nós temos aí que está mais distante da reta traçada. Vamos destacar então esse ponto aqui. Observe aí no diagrama de dispersão. É o ponto que está mais distante da reta traçada. Então é nesse ponto onde há uma maior diferença entre a idade do homem e a idade da mulher. O que você percebe? Nesse ponto, a idade da mulher era 24 anos e a idade do homem era 32 anos. Observe aí para o diagrama de dispersão, você vai perceber então as idades, 32 anos do homem e 24 anos da mulher. Desse modo, então, a diferença de idade no casal é de 8 anos. Então, a maior diferença de idade é de 8 anos, onde o homem é 8 anos mais velho do que a mulher. O item C. Considerando agora apenas os casais em que a mulher é a mais velha,
ou seja, os 3 casais abaixo da reta auxiliar que nós traçamos. Qual é a maior diferença de idade entre o homem e a mulher? Então, do mesmo jeito, nós vamos procurar o ponto que está agora abaixo da reta auxiliar, o ponto mais distante da reta que nós traçamos. Esse ponto é esse que eu acabei de destacar no diagrama de dispersão. Observem ele. Bem, observando esse ponto, nós percebemos então que nesse casal a idade da mulher é de 27 anos e a idade do homem é de 24 anos. Desse modo, então, a diferença de idade entre eles é de apenas 3 anos. Então, percebam a disparidade. Quando o homem é mais velho do que a mulher, a diferença de idade, a maior diferença de idade é de 8 anos. E nos poucos casos onde a mulher é mais velha do que o homem, a maior diferença de idade é de apenas 3 anos. A terceira questão do Enem 2011. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico ao lado mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Então você tem aí um gráfico de linha, que mostra a participação do agronegócio no PIB brasileiro, isso entre os anos de 1998 e 2008, como se pode perceber. Bem, vamos lá então continuar a nossa análise. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda na participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período em que ocorre queda, o período de queda, ocorre entre os anos de... É uma questão bem simples, é só observar em que intervalo o gráfico é decrescente, em que intervalo ocorre a queda. O que a gente pode perceber? A gente percebe que essa queda ela acontece entre os anos de 2003 e 2006. Vamos traçar aqui no gráfico o intervalo aí de queda, e aí você percebe exatamente de 2003 a 2006, onde a queda foi no ano de 2003, o agronegócio representava 28,28% do PIB, e no ano de 2006, isso havia caído para 23,92% do PIB, como a gente pode observar no gráfico de linha. Desse modo, então, sabendo que a queda é entre os anos de 2003 e 2006, a resposta correta é o item C. Com isso, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a análise e interpretação de gráficos estatísticos.